Olá, meus queridos anjos iluminados, decaídos nerdolas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Hoje estamos chegando nos vídeos finais do final do ano. Vai ter vídeo na sexta do começo do ano também de personagem, vídeo pós o Natal também de personagem, só que no Natal vai ter o vídeo de comemoração de Natal e de Ano Novo também. Então, vamos lá, vamos fazer o canal crescer. Hoje vamos falar de quem? Jastif, a irmã do Thor, que poucos conhecem. Astif Odentort. Ela é mais conhecida como alter ego de Angela. Ela é irmã do Thor. Ela é da Terra 616. Origem Asgardiana, filha de Freyja. Odin, a primeira aparição nos quadrinhos em 1993, em Spawn, só para vocês verem. A introdução do universo Marvel, ela entrou na Era Ultron em 2013. Olha como ela demorou. Astrif nasceu em Asgard, primogênita de Odin Freya, ou seja, originalmente é herdeira do trono asgardiano. Contudo, após o seu nascimento, estourou uma guerra entre Asgard e o Décimo Reino, conhecido Heaven, habitado por anjos. Durante o conflito, a rainha de Heaven sequestrou Aldrich como parte do seu plano e chantagem contra Odin. Quando Odin se recusou em capitular a rainha dos anjos, fingiu que matou Aldrich e perfurando no peito durante os confrontos asgardianos. Como consequência, Odin ficou furioso e lutou utilizando seus poderes para cortar Heaven de Yggdrasil. Apesar de Aldrich sobreviveu, ela é criada por Ramandain, a rainha chamada L'Oreal. Descobriu que o bebê ainda estava vivo e decidiu criá-la como sua própria filha, renomeando-a como Angela. Cresceu em Heaven, completamente ignorante de sua ascendência asgardiana. Em Heaven, ela foi alvo de desprezo, por ser a única anja sem asas, uma condição física que diferenciava os 10 demais anjos. Ainda assim, sua herança asgardiana conferiu atributos extraordinários, permitindo que ela se destacasse como guerreira e caçadora. Sob o nome Angela, assumiu o líder como título líder de caça de Mrs. Hunter. Entre os anjos de Heaven, possui para atuar uma caçadora marcante, aceitando contratos de missões em troca de pagamento, movida pelo instinto guerreiro asgardiano, o desejo de encontrar o valor próprio, além do seu passado traumático. Como eventos relacionados na Era de Ultron, Angela foi trazida de volta ao universo Marvel. Sua trajetória orbitar na Terra. No momento que ela intercepta os Guardiões da Galáxia, esse encontro culminou na integração ao grupo, marcando o início da nova fase interdimensional. Posteriormente, Odin Sainz é revelado que Angela é de fato Aldrich, a filha de Odin e Freya. Ela se torna a meia-irmã do Thor, adotiva. Loki, com essa revelação, reintroduz seus laços familiares asgardianos definitivamente para o seu papel nos quadrinhos. Após a revelação, descobre sua existência exposta a segredos que Vigia, Yadu e o artefato conhecido como Orbe. Thor então volta a Asgard, confronta Freya sobre sua irmã perdida, junto com Loki, parte para investigar Heaven. As aflições em Guardiões da Galáxia ela passou, na Asgard of Galaxy também ela passou, refletindo sua origem e natureza. Strike Force ela viu necessário se tornar humana. Agora a gente vai fazer Ausdrift e
Em mitologia nórdica, Yang e mitologia nórdica, Yang. Mitologia nórdica, Yang e outro. Freud e Kang. Poucos personagens na Marvel carregam um simbolismo profundo. Aldrich, mais conhecida como Angela, sua narrativa e tragédia é a relação de honra, conflito interno, mas acima de tudo, trata-se de uma história de identidade, em busca de si mesmo diante de mentiras impostas desde berço. Como filha de Odin, Freya e Angela nascem destinadas. Freya, Angela nasce destinada ao trono, mas é sequestrada, falsamente dada como morta, criada como inimigas de Asgard pelas anjas de Heaven. O resultado, a trajetória da heroína que simboliza o choque da natureza com a criação, o sangue asgardiano, a disciplina angelical. Freud chamaria isso de um conflito entre ego e exigência do superego. Já Yang é o arquétipo do herói desenterrado, caminha entre mundos sem pertencer plenamente a nenhum. Para compreender Angela, é preciso compreender um pouco da história fictícia que dialoga os dramas familiares, o feminino ferido, a busca do pertencimento, impacto de mentiras, conceito kandiano e o papel da mulher guerreira em uma sociedade mitológica e contemporânea. Por isso, vamos analisar esse texto. Vamos analisar aqui. Na mitologia nórdica, o primogênito é o monarca, é o mais que herdeiro. Ele é o principal do passado e do futuro. Quando Angela nasce, Odin e Freya encontram nela a continuidade de Asgard. No entanto, a guerra em Heaven faz transformar a criança em uma moeda política. Esse evento ecoa os mitos dos povos. Percebo cuja sua vida também começa com uma tentativa de assassinato. Moisés, que é salvo das águas e cresce numa cultura estrangeira. Sigmund, que nasce com destino heróico, é marcado pelo sofrimento. Angela encaixa nesse ciclo mítico, a filha rejeitada da princesa oculta, a guerreira moldada. Quando Odin corta Heaven da árvore do mundo, ele repete os padrões mitológicos. Deuses se isolam dos reinos hereges. Isso cria o coletivo. Heaven desaparece e Angela é criada no engano e o próprio universo perde em si. Yang chamaria de repressão arquétipa. O reino inteiro tornou-se uma sombra. Ausdriff, sequestrada e separada da mãe biológica, antes mesmo de formar a memória explícita, Freud argumentaria que os traumas pré-verbais moldam profundamente o psiquismo por via de inconsciente. A ausência de asas e a diferença física em Heaven simboliza a marca do trauma, que ela não pertence, mesmo não sabendo por quê. Criada por anjos militares, disciplina calculista, Angela desenvolve um código rígido de honra, um controle emocional, uma ética de contrato obsessiva. Isso é interiorização do superego social, onde Heaven molda a jovem guerreira, mesmo que essência asgardiana, impulsiva e apaixonada tempestuosamente. Mas quando descobre que Ausdriff é filha de Odin, Freud chamaria de o retorno do recalcado. Aquilo que foi suprimido exige reconhecimento. A revelação não apenas não apenas muda a sua vida, ela também disponibiliza o psiquismo. Angela entra em choque. Se eu não sou anjo, eu não sou asgardiano, quem eu sou? Yang propôs todo tipo de indivíduo busca o self, totalidade de si. Angela vive anos desconectada com suas origens, até o destino conectar ao mundo cósmico que arrasta. E sua infância por separação roubada, iniciação de treinamento angelical, provação de conflitos de Thor e Loki, reintegração de aceitar a linhagem e submeter a ela.
A sombra de Ângela é dupla. Heaven acolheu, mas mentiu. Asgard a girou, mas a perdeu. Ela precisa enfrentar e transcender ambas. Ângela representa o feminino, ativo, guerreiro, solar, arquétipo que desafia padrões e culturas em Yang, é a força de individualização plena, que é o feminino que integra os elementos. Ângela vive num código imutável, sempre deve sua vida, nunca deve sua vida a ninguém, sempre cumpre seus contratos e age por dever, não por sentimentalismo. Isso reflete o princípio kantiano, fazer o que é certo pelo dever e não pelo benefício. Para Kendi, significa agir segundo as leis. Você mesmo estabelece essas leis. O trono de Asgard, a rainha de Heaven, qualquer vínculo de poder, sua autonomia absoluta. Esse é o capítulo. Isso você vai ver como Ângela representa a Valquíria de um modo diferente. Não serve nenhum homem, não serve nenhum reino, em busca da validação. Seu poder é interior. Ângela não é feminista no sentido, mas simboliza o feminino autônomo, a forte sem descobrir a estrutura que a formou. Ela não prega a revolução, ela não reivindica a opressão estrutural, ela não faz guerras de gênero, ela usa sua força com valores, disciplina, honra e dever. Isso faz dela o símbolo de mulher forte, sem ideologia importada, alinhada a um tom no, ao, aliada ao tom. Enquanto as narrativas vezes criam personagens femininas invencíveis, sem jornada, Angela segue a via clássica da jornada do herói. Luta, cai, levanta, perde, reconquista. A reintegração de Angela reconfigura o mapa cósmico. Angela é a peça-chave da disputa política. De Odin, Freya, Rainha dos Anjos, Loki e os Guardiões da Galáxia. Ela é treinada para caçar, rastrear, levar para o Vasco e cumprir missões impossíveis, mas sua obrigação moral impede que ela se torne vilã. Ela se recusa em ser princesa e simboliza o indivíduo e reconhece suas raízes. Thor vê nela a irmã perdida, a tragédia familiar, o erro histórico em Asgard, uma sombra de vida que poderia ter dito, uma ameaça inicial, um aliado do futuro. Os Sirius fora do lugar, criados no mundo de estranhos, marcados de mentira. A relação com Cera representa o vínculo emocional de Angela, a quebra de isolamento moral, o reconhecimento de afeto e força e fraqueza. É o elemento que Angela entrega ao ser humano. Angela simboliza o determinismo, autonomia absoluta, o indivíduo não pertence a nenhuma ideologia ou reino mandado. É a vontade filosófica. Para Yang, o self é individualização, uma heroína. E um resultado para Freud é a repressão inicial, sua vida marcada por uma cura inaugural mais compreendida. Para Kendi, é o símbolo moral de autonomia, age com dever, mas não com emoção. Astrif, Ângela, é o mito da filha perdida, o símbolo do feminino forte, clássico, a guerreira do reino, a heroína da liberdade moral, o arquétipo da individualização junguiana, a sobrevivência sobrevivente do trauma freudiano, a deusa que rejeita por princípio e se torna personagem fundamental na Marvel, se você for ver. Bom, estamos falando da Ângela, da nossa querida Austrif. Então, ela, mesmo sendo controlada, criada por outro reino, ela mostrou que era capaz. Ela mostrou que conseguia continuar honrando. Ela voltou para Asgard, ela foi honrar Odin, foi honrar a mãe, foi honrar a Freya. Entrou na disputa política que a gente fala, que tem sempre disputa política. Ela foi honrar essa disputa entre tornar a Rainha do Céu e tornar a Rainha de Asgard. Você tem que pensar, o mundo é sempre uma disputa. E quando você honra uma palavra, um sentimento, uma amizade, você está honrando o seu ser. Você não pode desprezar
Quem honra, a partir do momento que você promete uma coisa, você tem que cumprir. Não deixar a meio termo. Quem deixa a meio termo são pessoas vazias. A gente tem que cumprir os fatos diante de uma sociedade que está vazia, que não sabe mais o valor da sua existência, do seu amor, do seu carinho, do seu respeito, da sociedade em si. Se você for ver, cadê o valor e o respeito da sociedade em si? Estão sendo trocados por pessoas que não pode, não vão fazer isso, não vão fazer aquilo, é muito errado. Gente, honre. Vocês, hoje em dia, todo mundo está sojado, porque não sabe honrar uma palavra, não sabe cumprir um acordo, não sabe fazer uma coisa direito. Honre. Quando você honra, os seus amigos, sua família, cada ente vai ver o que você, o seu verdadeiro valor. Jamais vão querer pisar em você. Mesmo que as pessoas tentem pisar em você, você é capaz de mudar tudo isso. Você tem que lutar por um ideal. Honre seus amigos, sua família, seu filho, tudo, para depois as pessoas falarem: você estava certo, você nunca descumpriu o acordo. Façam isso, lutem e honrem. A Strif conseguiu, a Angela conseguiu. Ela honrou depois o Odin e se revoltou contra a Heaven. Ela só não sabia que trono controlar. Então, você tem que honrar sempre família e amigos que te honram, que te apoiam, para depois você fazer, antes de fazer qualquer coisa. Obrigado, meus anjos, nerdolas.